Olá, meus servos. O mundo dos sonhos é dotado de uma característica importante: a liberdade, onde, basicamente, não há limites para o que se pode fazer ou ser, ou há limites. Luana se preparava para o concurso. Na realidade, qualquer concurso. No início, ela estudou para o INSS, para a polícia, para o Tribunal de Justiça, oficial de promotoria, estudou até mesmo para um cargo na prefeitura de sua cidade. E então, depois de tantas falhas, decidiu seguir só um caminho: o seu sonho desde criança, ser delegada de polícia. Nesse período que decidiu estudar para ser delegada, se dedicou a tal ponto que nos últimos 2 meses estava estudando 16 horas por dia, de maneira direta, com minúsculas pausas. Sua rotina havia se tornado tão dura que basicamente ela vivia em prol dos horários. Às 5h40 da madrugada, ela levantava-se, escovava os dentes, fazia o seu café e às 6 horas em ponto já havia iniciado seus estudos. Em uma pequena mesa em seu quarto que permanecia com a janela fechada para abafar o máximo possível os sons que vinham da rua. Dali, só sairia do quarto às 11h30 em ponto, quando encontrava o almoço pronto, preparado por sua mãe. 12h15, já retornava para os livros, levava consigo bolachas ou alguns pães de queijo para ir comendo durante a tarde. E dali, somente às 20 horas em ponto, tirava os olhos da tela do computador ou dos livros, e então tomava o seu banho, comia, conversava com seus pais superficialidades do dia a dia deles, e às 21 horas em ponto, entrava em seu quarto, pronta para estudar até a meia-noite, quando se obrigava a dormir, para no dia seguinte começar a sua rotina tudo novamente. Havia deixado o emprego como assessora de um promotor para se dedicar aos estudos de concursos. O período que foi assessora do promotor foi o que mais lhe motivou a ter o seu próprio cargo, pois, basicamente, fazia todo o trabalho dele. E ainda tinha de suportar certas humilhações diárias. Quando tomou a decisão, acabou não tendo um norte aparente. Fez concurso para tudo, para então decidir se tornar delegada. Felizmente, tal decisão ocorreu na hora certa, pois, 4 meses depois disso, o edital para o cargo de delegado de polícia do estado de Minas Gerais, o estado em que residia, foi lançado. Porém, enquanto estudava para o seu tão sonhado cargo, foi quando aconteceu pela primeira vez. Luana estava exausta, então dormir para ela foi um ato instantâneo. Quando fechou os olhos, logo se viu em um ônibus. O mesmo ônibus que pegava todos os dias para ir e voltar do trabalho. Sentada na janela, olhava a paisagem de Belo Horizonte, quando algo lhe surgiu na mente. Tinha que estudar. Estava fora de sua rotina. Algo estava errado, e desesperada, se virou para uma senhora ao seu lado, e em seguida, tateou os bolsos procurando por seu telefone. Não o encontrou. Pensou ter deixado em sua mesa no escritório. Então decidiu perguntar à mulher idosa que estava ao seu lado. A senhora sabe quantas horas são? A idosa tinha um semblante simpático, mas, ao ouvir a pergunta, olhou para ela chocada e em seguida se levantou segurando no apoio de metal do ônibus e fez um sinal para ela ficar em silêncio, com o dedo indicador na frente dos lábios. Sem entender, Luana tornou a perguntar. Eu só quero saber as horas, por favor, me ajuda. Em seguida, o ônibus parou, e um homem que estava atrás dela a pegou pelo braço e puxou. Todos do ônibus olharam em silêncio, concordando com a atitude do homem. Ela, sem entender, pedia ajuda, suplicava, se debatia, e quando o homem a jogou pela porta do ônibus, tudo ficou escuro. Um breu total. E na manhã seguinte, Luana acordou como se não tivesse dormido nada. Sem descansar, sentia dores por todo o seu corpo, braços e principalmente nas costelas. E o seu estudo não foi nada produtivo naquele dia, tendo de ler o mesmo parágrafo inúmeras vezes para entendê-lo, até que decidiu assistir videoaulas, o que mostrou-se mais eficaz. O dia demorou a passar em sua percepção, mas
Nas noites seguintes foram bem piores, pois ela não sonhava. Simplesmente fechava os olhos e o breu tomava conta. O ato de dormir não descansava em nada ao seu corpo. Pelo contrário, todos os dias parecia que a dor em suas costelas e braços se tornavam cada vez maiores, e o ato de estudar se tornava mais difícil, pelo fato de não ter descansado na noite anterior. Mas, após uma semana disso, teve uma boa noite de sono, lembrando-se apenas de sonhar que corria junto com sua irmã, fugindo de uma tempestade após a saída do colégio, e ambas, quando chegavam em casa, prestes a entrar, eram pegas pela chuva, e ao invés de ficarem tristes, sorriam animadas como duas crianças que eram no período. Após isso, seu estudo voltou a ser produtivo. As dores por seu corpo se extinguiram. Um mês se passou desde quando as dores cessaram, dormindo bem e estudando produtivamente, até que teve um sonho diferente, um que rememorava a adolescência, o período antes das responsabilidades da vida adulta. Estava com um short curto e uma blusa apertada. Era dia. Ela segurava uma cerveja com sua mão esquerda e logo entendeu que era o período de carnaval, seguindo um bloquinho pelas ruas de uma cidade que parecia ser do interior, pois as casas eram bem antigas e a rua era uma ladeira de pedra, e ao longe ela conseguia ver algumas serras bem verdes, as mesmas serras do interior de Minas Gerais. E em meio à diversão, junto a duas outras garotas, que identificou como sendo sua irmã e a outra alguma amiga dela da faculdade, provavelmente, se deu conta que algo estava errado. Uma sensação de culpa lhe tomou conta e lhe tocou profundamente. Não estava estudando, devia estar estudando. A prova seria em menos de 2 meses e precisava se preparar. Imediatamente se deu conta de que deveria sacrificar aquele momento para ter um bom futuro. Passou a mão em seus bolsos e pegou o seu telefone, mas ele estava sem bateria. E então foi no ouvido da amiga de sua irmã: Ei, você sabe quantas horas são? Imediatamente, o dia que estava ensolarado e bonito mudou para um dia nublado e chuvoso. A música cessou na hora, e com isso, todos ao seu redor começaram a olhar para ela, parados, e seus olhos eram escuros. Não havia cor neles. Uma névoa impedia que ela olhasse diretamente para os seus rostos. O medo tomou-lhe conta, e então ela saiu correndo. Logo estava em um campo subindo uma serra. Foi quando viu a mesma amiga da sua irmã. Agora ela via o seu rosto. Era uma mulher de cerca de 40 ou 50 anos. Mas o seu olhar era felino. Seus olhos lembravam olhos de gato e certamente tinha origem asiática. Seu cabelo era avermelhado, mas ainda assim negro. E o seu sorriso, o seu sorriso, ele sim era assustador, pois não mostrava nenhum dente, apenas ria, um grande e largo riso, de lábios fechados. A mulher então saltou sobre ela, e antes que pudesse reagir, ela acordou. Mas, ainda assim, não estava acordada. Ela se sentia imóvel, paralisia do sono. Pensou quando não conseguiu se mover. Somente seus olhos se mexiam para um lado e para o outro. Ela procurou forças para se mover, mas nada, nenhum único movimento ela conseguia executar. Forçou um grito, um gemido, qualquer coisa que chamasse a atenção de seus pais. Porém, nada, nem mesmo o ar saía de seus pulmões. Tamanha era a imobilidade de seu corpo. E assim ela ficou, não por alguns segundos, nem por alguns minutos, mas pelas próximas 3 horas inteiras. Ela ficou ali, imóvel em sua cama, podendo mexer somente os seus olhos e sentindo uma pressão extrema, até que, enfim, o seu telefone tocou.